Quero agradecer ao irmão Gilci pela lembrança e pelo desafio lançar a palavra. Em João 18:37, a Bíblia diz: Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E no verso 38 diz: Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Pilatos fez uma das melhores declarações que poderia ter feito em toda a sua vida. Uma pergunta: que é a verdade? Quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos a verdade. Contudo, muitos dos que formulam essa pergunta não têm interesse real em saber a sua resposta, em saber a verdade. Quando perguntado sobre o seu reinado, Cristo dá conta da natureza do seu reino. Mas Pilatos não entendeu que a natureza dele não é deste mundo. O reino de Cristo é um reino dentro dos homens, instalado em suas consciências e corações. Suas riquezas são espirituais, seu poder é espiritual, a sua glória é interior, as suas armas não são carnais, mas espirituais. O seu reino não necessita usar força humana alguma para manter-se e avançar. Ele não se opõe a nenhum outro reino na terra, senão ao reino do pecado e de Satanás. Seu objetivo e desígnio não são deste mundo. Quando Cristo disse, eu sou a verdade, ele estava dizendo, eu sou o rei. Ele venceu pela evidência da verdade que convence. Ele reina pelo poder soberano da verdade. Os súditos desse reino de Deus são súditos da verdade. Cristo morreu inocente, defendendo a verdade. Embora sendo tratado como um pior dos malfeitores, ele nunca mereceu esse tratamento. Isso nos mostra que, às vezes, a luta pela verdade exige sacrifícios. Isso mostra o objetivo da morte de Jesus. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida eterna ao lado dele. Pilatos queria agradar a todos, ele governava pela sabedoria humana e não pela regra da soberana justiça. Que é a verdade? Disse o político e soldado romano que sabia como as coisas aconteciam no mundo antigo e que o que prevalecia era, na ordem social vigente, era o medo. No meio dele, ninguém estava interessado em saber a verdade. Filósofos romanos e gregos haviam passado séculos discutindo exatamente essa questão e não haviam chegado a conclusão alguma. Para eles, a verdade era um espectro inútil em meio às potências e aos poderes que realmente determinam o mundo. O que, afinal, vem a ser a verdade? Talvez Pilatos tenha morrido sem descobrir a resposta. Depois de 2000 anos, porém, nós percebemos, espantados, que todos os poderes e potestades do mundo daquele tempo, que pareciam ser únicos e reais e essenciais para alguém como Pilatos, passaram, ruíram, deixaram de existir. Será que esses poderes trouxeram ao próprio Pilatos a felicidade e a vida ao invés da perdição? Jesus, porém, como a testemunha e o rei da verdade, ainda hoje reina em todo o mundo sobre pessoas entre todos os povos, com o reino da verdade salvadora e libertadora. Seu reino era e ainda é o reino espiritual da verdade. E ele não ganhava adeptos à sua causa à força, mas por persuasão e convencimento. A arma de Roma era a espada, mas a arma de Cristo era e ainda é a verdade. E que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aproveito para desafiar a irmã Simone, de Harmonia, do Rio Grande do Sul, o professor Enésio, de São Paulo, o irmão Robson Saturnino, de Olinda, Pernambuco, o professor Ricardo Marques, do Ceará, e a irmã Poliana Castilho, daqui de Pernambuco. E se no período de 48 horas eles não postarem seus vídeos, eles deverão doar uma Bíblia para uma pessoa não evangélica. Que a verdade acompanhe vocês. Amém.